Eu disse que eu pulei, né, o capítulo 1. O capítulo 1, ele diz respeito a levar a nossa fé para onde a gente vai. E esses meninos, que é o Daniel, né, o Misael, o Azarias, o Ananias, eles levam a fé deles para onde eles vão. Por exemplo, esses meninos foram arrancados da sua terra pelo rei Nabucodonosor. Os seus pais provavelmente mortos, mulheres naquele tempo eram violadas e eles eram levados escravos para a Babilônia. E lá, meus irmãos, eles teriam que viver mesmo como escravos, mas foram assim, privilegiados de serem levados para o palácio. E ali naquele momento, Nabucodonosor, ele tentou de todas as formas fazer com que aqueles 4 jovens, eles se tornassem verdadeiros caldeus. Matriculou eles, né, quer dizer, levou eles para dentro do palácio, depois matriculou eles na melhor universidade que tinha, deu uma regalada bolsa de estudo para eles, com comida e bebida que vinha lá do palácio do rei, mudou o nome deles, ou seja, tentou de todas as formas convencê-los que a Babilônia e todo aquele aparato babilônico era melhor do que o Deus que eles tinham. Mas eles, como nós temos no versículo 8, é dito que Daniel, ele propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias que vinha do rei, lá do palácio, lá da mesa do rei. Ou seja, eles não têm nada melhor para me oferecer do que o Deus maravilhoso que eu tenho. O capítulo 1, meus irmãos, como quase todos os primeiros 6 capítulos do livro de Daniel, eles terminam bem. Terminam com vitórias do povo de Deus. Começa um momento difícil e termina com uma vitória, como acontece com o capítulo 1. Capítulo 1 está uma maravilha. Por quê? Porque depois que os meninos são analisados pelo Nabucodonosor, eles são achados 10 vezes mais sábios do que todos os outros sábios que haviam na Babilônia. Passaram no teste. Daniel, por exemplo, recebeu a bênção divina de ser um revelador de sonhos, né, intérprete de sonhos e mistérios. Então eles acabam o capítulo 1 abençoados, vitoriosos, né? E aí quando você olha, você tem o capítulo 2. Novamente nós vamos ter o quê? O capítulo 2, assim como o primeiro, né? Mas o capítulo 2 tem a sua crise pessoal. Por isso que o título da nossa mensagem é De repente, uma crise, né? E eu escolhi o livro de Daniel para a gente estudar junto aqui algumas semanas, justamente entendendo esse momento, né, que vive o nosso país, que acredito eu que é um momento difícil que pode vir, não por uma questão, meus irmãos, de ter um lado, mas por uma questão de falta de oração. Veja que interessante isso. Você tem aqui um rei perverso. Um rei que ele é usado mesmo assim, né? O inimigo quer usar ele para destruir Israel. Só que o que ele não sabe é que ele não passa de um servo de Deus também. Ele está sendo ali usado para punir Israel e de certa forma, como diz Provérbios 21:1, os reis eles estão nas mãos do Senhor, sempre estarão. Não importa qual o título da autoridade. Pode ser um presidente, pode ser um rei, pode ser um imperador, pode ser um prefeito, pode ser um vereador, não importa. Esse líder, ele está debaixo da autoridade e do poder de Deus. Olhe no caso que nós temos, você olha aí no versículo 1, o que você lê, né? Que um rei teve sonhos, está no plural, porque tem o sonho do capítulo 2 e o sonho do capítulo 4. Então esse rei, ele teve um sonho, ele sonha com uma estátua. A estátua que é a cabeça de ouro, os peitos de prata, e depois desce lá, né, com bronze e ferro, e depois termina com barro, e vem uma pedra e arrebenta todinha aquela estátua, né? Você vê que ele tem esse sonho, já vamos falar um pouquinho depois sobre isso, mas esse Nabucodonosor, ele, meus irmãos, ele é muito importante na Bíblia.
não só na Bíblia, mas ele é importante quando nós estudamos a Bíblia, e se você vê que a interpretação desse sonho, o Daniel fala assim: rei, o senhor sonhou com o que Deus vai fazer nos últimos dias, ou seja, o sonho dele conta a história dos reinos mundiais até a chegada do milênio, do reino de Cristo. E quando você vê aquela estátua, o mundo, meus irmãos, ele vem em reinos decrescentes, em impérios decrescentes. E esse Nabucodonosor, ele é a cabeça de ouro, ele é o rei de reis. Ele realmente, entre todos os imperadores, todos os reis que já houve na face da terra, não houve um que fosse tão forte e tão poderoso, a ponto de Deus chamá-lo de rei de reis e cabeça de ouro, como Nabucodonosor. Agora, o que mais nos chama a atenção é que o homem mais poderoso desses impérios que já teve nesse mundo, Nabucodonosor, tão forte, que se gloriava de si mesmo, olha aí o versículo 1 e versículo 2. Ele tem um sonho, e parece que a vida dele acabou por um sonho que Deus deu para ele. Veja como os reis, eles estão nas mãos do Senhor. Bastou um sonho, meus irmãos, um sonho desestabilizou completamente o homem mais estável que havia na face da terra. Deus, ele faz isso. Então, quando você pensar em autoridade deste mundo, pode ser o presidente lá da Rússia, pode ser o presidente dos Estados Unidos, pode ser presidente de que país que for, coloque isso na sua cabeça. Basta um sonho e que Deus dá ali, ele fica completamente desestabilizado, cai por terra, não há dúvida disso. Então, é o poder de Deus sobre as autoridades. Aí ele tem esse sonho, é o sonho esquecido do rei. Veja só, eu falei para vocês que no versículo 1, a palavra está no plural sonhos, porque aqui no capítulo 2 ele sonha com essa estátua, e no capítulo 4 ele sonha com uma grande árvore. Quando ele sonha com essa estátua, a estátua se desfaz, ela é arrebentada por aquela pedra representa, meus irmãos, a Cristo, a vinda do reino de Jesus. E ele esquece desse sonho. Mas lá no capítulo 4, que ele é a grande árvore, que mesmo ela morre, mas depois ela brota, ou seja, aquele sonho do capítulo 4 fala da glória desse rei, da glória humana desse rei, das coisas que ele faz, que ele ainda ia fazer, o que ia acontecer. Ou seja, se no capítulo 2, basicamente, a história do mundo é contada para revelar Cristo, no capítulo 4 não acontece isso, revela-se o próprio rei. De qual sonho ele esqueceu? Ele esqueceu do sonho que falava de Jesus. Isso é um alerta para todos nós. Como nós nos esquecemos das coisas que interessam para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Facilmente as coisas vão saindo da nossa cabeça. Aquilo que Deus coloca de coisas espirituais na nossa mente, no nosso coração, de repente nós temos facilidade para esquecer. Mas quando o assunto nos envolve, quando é para nos elevar, quando surge para os nossos próprios interesses, aí a gente não esquece. Aí fica na cabeça. Por isso, muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado para aprender, meus irmãos, a lembrar, para orar e dizer: meu Senhor, eu não quero me esquecer das coisas espirituais. Nós colocamos as coisas espirituais sempre em segundo plano. Não faça isso na sua vida. Jamais faça isso. Coloque as coisas espirituais em primeiro plano. Não se esqueça de que primeiro o reino de Deus. Busca em primeiro o reino de Deus. Olha esse rei. Das coisas espirituais que falavam de Jesus, ele se esqueceu, mas quando falava dele próprio, ele não se esquece. Nós vamos acabar estudando isso no capítulo 4.
Então, meus irmãos, ele tem um sonho, e aí então, no capítulo 2, veja lá, no versículo 2, ele mandou chamar os magos, né, os astrólogos. Olha, irmãos, os magos, eles são chamados aqui. Eu lembro, os irmãos, que o Nabucodonosor, ele era um rei que investia muito em conhecimento e em cultura. Isso é prático da história do Nabucodonosor. Ele investia muito, mas muito mesmo em conhecimento. E aí estão os seus magos, os seus astrólogos, os caldeus, os homens mais sábios, de maior conhecimento que havia na Babilônia, e estão ali diante dele, porque ele mandou chamar aquelas pessoas, ele investiu naquelas pessoas, ele pagava bem aquelas pessoas, ou seja, eles recebiam do bom e do melhor para um momento como aquele. Ou seja, vocês, né, estão aqui no reino, vocês são instruídos, vocês estudaram, vocês são pagos por um momento desse aqui. Que momento? O momento que eu estou perturbado. O rei está perturbado. Eu preciso saber o que eu sonhei, porque eu tive um sonho, e eu não me lembro do sonho porque me escapou. Então vocês que são pagos para isso, é claro, né? Vocês vão ter que me revelar o sonho, e vocês vão ter que interpretar esse sonho. Olha, a sabedoria humana, ela foi testada e ela foi achada em falta. Porque quando eles chegaram na presença do rei, o rei falou isso para eles, eles falaram assim, não dá. Se você olhar o versículo 10 e o versículo 11, quando eles falam assim, olha, o que o rei está pedindo é muito difícil. Você consegue ler isso aí no versículo 10? Ah, rei, isso que o senhor está pedindo é uma coisa muito difícil. E eles continuam, olha, nunca um rei, um monarca, um dominador pediu uma coisa dessa dos seus sábios, dos seus astrólogos. O senhor está pedindo uma coisa que homem nenhum aqui dessa terra pode lhe dar. Quem é que vai saber o que o senhor sonhou? Isso é impossível. Agora, se o senhor contar o sonho, a gente fala a interpretação. E o rei disse, não, está muito fácil assim. Mas eu também não sei, eu quero que vocês descubram. Agora, já que vocês não estão descobrindo, vai morrer todo mundo. Ou descobre, ou morre todo mundo. Meus irmãos, esse é o tipo de conhecimento, e que somente mesmo uma pessoa que é usado por Deus pode ter. Eu lembro, os irmãos, que teve pessoas como Eliseu na Bíblia, que ele tinha esse dom de olhar para situações, de ver o que tinha dentro da mente e no coração de algumas pessoas como um dom. Não que ele era, meus irmãos, onisciente, não. Mas Deus deu esse dom para ele. Quando aquele chefe do exército veio conversar com ele, ele olhou para os olhos daquele chefe do exército, conseguiu entrar na sua mente, no seu coração, ele começou a chorar pela maldade que aquele homem, que o Azael faria para o povo de Israel. Então, de certa forma, quando eles falam, não tem homem nenhum que pode contar esse sonho, eles estão enganados nesse sentido. Se for um homem de Deus, usado por Deus, pode. Uma outra coisa que eles falam, que também não é verdade, é só os deuses, não tem deuses, mas tem o Deus Todo-Poderoso, que não habita com a carne, De certa forma, irmãos, Deus é o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, o que está acontecendo com esses sábios? Eles têm muito conhecimento de filosofia, de matemática, têm conhecimentos em humanas e todas as outras áreas, só que é o seguinte, eles não têm conhecimento de Deus. E um mundo sem conhecimento de Deus é que nem esses magos mesmo. Eles vão analisar segundo a carne, e a análise segundo a carne, nunca ela é completa. Mesmo uma pessoa como Sara, se ela olhar para a carne e falar, eu tenho 90 anos, como é que eu vou ter um filho? Aí o anjo diz o quê? Para Deus nada é impossível. E lembrar, os deuses que não habitam com a carne, meus irmãos, nós já não podemos falar isso, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus Pai. Veja como esses sábios estavam enganados. Completamente enganados. Só que aí você tem uma crise. Veja o capítulo 1, está todo mundo em paz, está todo mundo contente, está todo mundo feliz. E agora, irmãos, tem um decreto de morte.
agora tem uma crise. Veja lá, né? Vamos ver essa questão, né? Quando a raiva supera a razão. Por quê? Porque esse ódio que o rei ficou por não ter a resposta certa, está escrito no versículo 12. Por isso o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia, né? Então, olha o que acontece. Agora nós temos uma característica muito comum quando é tempo de crise. Uma característica comum quando os homens não sabem o que tem que fazer. Quando vem uma crise. Eles começam a ficar com raiva. Eles começam a criar um ódio, porque eles não têm solução. E aí, então, eles ficam assim, raivosos. Olha o caso desse rei. Ele tem uma crise interna no coração dele. Ele quer saber o que ele sonhou. É uma coisa que Deus plantou no coração dele. E ele também, assim, quer que ele pagou tanto aquelas pessoas que não resolveu. Ah, é assim? Então, quem devia resolver não resolve, vai morrer todo mundo. Pega todos esses sábios, coloca tudo dentro de um buraco, mata todo mundo, eu não quero ninguém vivo. Vamos fazer novos sábios, porque esse aí não sabe coisa nenhuma, né? Isso aí é se mover pelo ódio. É o que está acontecendo. Meus irmãos, se você pensar como as pessoas elas se movem pelo ódio em tempos de crise, e como outras pessoas que não têm nada a ver com isso vão lá e entram nesse processo odioso. Às vezes eu fico pensando, né, nessas guerras que existem no mundo. Tá certo, a gente tem um amor pelo povo de Israel e é grande, mas aí o que a gente percebe, né? Que dentro dessa razão, eles perdem a razão quando eles são tomados pelo quê? Pelo ódio e pela raiva, porque nada pode justificar não alimentar uma criança. O que é isso? É o ódio, é a raiva. Quando você olha para aquela guerra da Ucrânia, o que aconteceu lá? É a mesma coisa. É uma coisa que estava lá, meus irmãos, que podia ser resolvida às vezes com um pouco mais de diálogo. Mas criou-se o quê? Um ódio medonho um do outro. E as pessoas vão comprando aquela ideia do ódio. Não teve um brasileiro que disse que morreu ontem, ou ontem, não sei lá que dia que morreu. Viu lá na internet, vem guerrear para nós. Ele foi, morreu. Mas ele entrou nesse clima do ódio lá. E tem uns que foi, quer voltar, não pode mais. Veja só. Então, quando tem crise, a coisa mais fácil de acontecer é criar um ódio muito grande. Coloque isso na sua mente para que você, em tempos de crise, não permita que o ódio domine o seu coração, a sua vida. Não tome nenhum lado. Olha, deixa eu dizer, não se mova pelo ódio, porque amizades são desfeitas, igrejas são divididas e o trabalho de Deus é deixado de lado. Então não se mova pelo ódio. Essas três coisas podem acontecer. Casais se separam, filhos vão embora, igrejas, elas se desunem de um jeito que depois não volta mais. Por quê? O ódio. A crise que surge o ódio. E quando você se irá, temos 3 versículos aqui, né? São 3 conselhos de Deus. O primeiro em Salmo 37, 8. Evita a ira e rejeite a fúria. Isso só leva aonde? Ao mal. Você quer se dar mal? Não, pastor, eu não quero. Tire esse ódio do seu coração. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não permita que aquele negócio fique no seu coração. Solte essa coisa. Solte. Olha, não é sua, tá, vai lá, vai embora, né? Irai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e aquietem-se, né? Porque se vir aquele momento triste de raiva que você tem, não peque por isso. Chega na sua cama, fala, meu Senhor, não é com ódio, não é com raiva, não é com ira que nós vamos resolver esse problema, eu sei. Então o Senhor me ajuda, Senhor.
em tempo de crise, para não ter isso. Se um dia seu casamento tiver uma crise, não se mova pelo ódio. Se um dia lá no seu trabalho alguém fizer uma pirraça muito grande para você, não se mova pelo ódio. Se um dia tiver um problema aqui na igreja, de qualquer circunstância, não se mova pelo ódio. Se o Brasil entrar em crise, não se mova pelo ódio. Não faça isso. É nas horas difíceis que aparecem quem? Os sábios, né? E o que os homens fazem, né? Em tempo de ira, todo mundo fica bravo, nervoso, né? O rei insistindo, vocês têm que me falar o sonho. E eles, o que o senhor está pedindo não se pede. Ué, vai falar isso para um rei? Você não pode falar isso para um rei, né? No máximo que você pode falar é o seguinte, né? Rei, eu não sei, o senhor me perdoa, porque eu não sei. Mas você não pode afrontar o rei. Eles afrontaram o rei. Isso não se pede, nunca ninguém pediu isso. Mas estão falando isso aí para o rei. Ódio, gerando ódio, que é mais ódio, e aí todo mundo fica se odiando, né? Das adversidades, eles acabam desabando, desanimando. Ah, eu não tenho mais esperança, veja só, né? Estou muito desgostoso. Então, irmãos, até os inocentes são atingidos em tempo que a raiva supera a razão. Aí você tem quem, né? Você tem o espírito calmo de Daniel. Eu acho tão interessante aqui no capítulo 2, você vem comigo aqui, no capítulo 2, no versículo 13, olha comigo aí, capítulo 2, versículo 13, irmãos, e saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros, para que fossem mortos, né? Você tem, meus irmãos, chegou no Daniel, chegou lá o capitão, sabe, responsável para pegar os sábios, levar para dentro do buraco e matar, né? Ele começou a juntar todos os sábios e jogar dentro do buraco, né? Ia ter uma hora lá que eles iam matar aqueles sábios, com certeza. E aí, meus irmãos, chegaram no Daniel, no Misael, no Azarias, no Ananias, né? Chegaram lá naqueles meninos. Daniel foi o primeiro, né? Porque talvez era o que mais se destacava, e chegou lá e disse, Daniel, eu preciso te levar, rapaz, né? Você também vai morrer. Ué, mas por que eu vou morrer? Veja, ele não estava naquele pelotão. Talvez por ser jovem demais não levaram ele. Talvez por ter inveja dele, como sempre tinham, não levaram ele e nem os seus 3 amigos. Ele ficou surpreso. O quê? Vai me matar por quê mesmo? Olha, hoje você vai morrer porque né, ninguém conseguiu decifrar o sonho. Não. Então veja que ele não se desespera. Aconteça o que acontecer, não se desespere. Essa calma de Daniel está dentro dele. Essa paz tem que estar dentro de nós. Cristo é a nossa paz. Então, ele tem uma paz interior, e quando essa bomba chega, meus irmãos, ele não fica assustado, ele não fica lá tormentos, não, ele está em paz, né? E ele tem uma humildade, sabe assim, tão grande, que ele vai tomar as decisões todo de uma forma muito humilde. Aí nos serve aquele versículo de Provérbios, no capítulo 24, versículo 10 e 11. Que diz o seguinte, são 2 versículos aqui. Se você se mostra fraco no dia da angústia, a tua força é o quê? É pequena. A gente lembra muito bem só do versículo 10, mas a gente se esquece do versículo 11. Na sua casa, o que você tem que fazer em tempo de crise? Não, pastor, eu tenho que me mostrar forte. Forte para quê? Para você não tombar? Olha o que o versículo seguinte diz. A gente se esquece do que o versículo seguinte diz. Por que eu tenho que ser forte? Tá, livra os que estão destinados à morte. E, salva os que são levados para a matança. Se puder retirar, ou seja, lute para livrar e para salvar pessoas dessa crise, desse momento de raiva, de ódio. Mas como é que eu vou fazer isso?
Então, meus irmãos, ter força no dia da angústia é você ter aquela coragem de lutar pelas outras pessoas de uma forma espiritual. Saber lutar por um filho, por uma esposa, por um marido, por um irmão da igreja. Será que nós conseguimos fazer isso? Cumprir o que está escrito aqui? Eu te mostro fraco no dia da angústia, tua fé é pequena, minha fé é grande. Mas para que a tua fé é grande? É para essas duas coisas, para ajudar. Ah, pastor, mas como é que eu vou ajudar? Tem coisa que eu nem tenho condições, às vezes, financeiras de ajudar, eu acredito. Eu não tenho essa sabedoria toda, eu acredito. Daniel nos ensina, meus irmãos, de uma forma maravilhosa. Que personagem, assim, abençoado é o Daniel na Bíblia. Então, vamos ver os passos que ele dá aqui, rapidamente, né? O Daniel, ele nos ensina o que fazer diante da ira e dos seus tormentos. A primeira coisa que ele faz, ele procura ter uma visão mais ampla. Ele quer saber o que está acontecendo. Tem gente que no momento de crise não sabe nem o que está acontecendo, está lá soltando os seus gritos, os seus berros, dando a sua opinião. Ele não dá opinião, ele só quer saber o que está acontecendo. Ele não opina, ele só quer saber o que está acontecendo. E depois? Bom, depois, né, ele não se envergonha de dizer que ele não tem a solução, né? Ele olha e aí? Vão matar quem não sabe. Eu também não sei, né? Ele não dá a resposta. Você percebe que ele não tem a resposta também? E você percebe que depois ele fala mesmo para o rei, rei, o que o senhor pediu, olha, infelizmente, mas já tem a resposta, né? Infelizmente, homem nenhum pode ajudar nesse sentido. Ele é muito humilde, meus irmãos, para dizer, eu não tenho a resposta. Mas aí, meus irmãos, ele vai lá no rei, e esse versículo é muito bom. Esse versículo 16, Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse o quê? Que lhe desse tempo, né? Tempo. Ele vai lá e fala, rei, o senhor pode me dar um tempinho? Explica, como assim um tempinho? Meus irmãos, o rei também não quer matar ninguém. Só que ele foi afrontado pelos outros sábios. Aí chega um e fala assim, olha, eu não sei a resposta, mas o senhor não me dá um tempo? Uma pessoa que não quer fazer aquele escândalo todo, então ele fala assim, uma semana a mais, uma semana a menos, né? Eu também não tenho tanta pressa de matar ninguém. Você quer quanto tempo? Vamos dizer que ele fala assim, eu quero uma semana. Tá tudo bem, hein? Eu vou esperar uma semana. Mas você nota que quando a gente dá um tempo para os problemas, o impossível, ele sai de cena. Oxalá, quando alguém estivesse discutindo com você, brigando com você, você parasse um pouquinho e desse um tempo para você mesmo. Dizer assim, eu não vou falar nada, eu não vou fazer nada. Já imaginou quantas pessoas não morreriam se elas falassem assim, eu vou dar um tempo aqui, eu não vou fazer nada agora. E é o que ele faz. Ele não sabe, ele pede um tempo, o rei dá um tempo, dá um tempo. Mas a coisa mais importante que o Daniel faz em tempo de crise, sabe o que é? É orar. Em tempo de crise, meus irmãos, você tem que orar. Só que às vezes a crise é tão grande que é um fardo muito grande para você. Não esqueça disso. Esse versículo seguinte, ele é muito importante para nós. Vamos lá, que é o capítulo 2, versículo 17. Ele foi para casa e fez saber o caso a Ananias, a Misael, a Azarias e os seus companheiros. Então, irmãos, a oração é a chave para abrir essa porta do impossível, né? O segredo, ele é orar. O segredo é a oração. Coloque isso na sua cabeça, que você de joelho vai fazer mais do que correndo o tempo todo, que você de joelho, você vai fazer mais do que falando um monte de abobrinha, que você de joelho, meus irmãos, você pode ter realmente do seu lado aquele que faz todas as coisas. Não se precipite, pede o tempo, mas você vai lá orar. Eu disse que era um fardo muito pesado para o Daniel, a questão da oração. Olha, se a gente tivesse vivido tudo que o Daniel viveu, o exílio, as provações,
a fogueira, os amigos, os leões, no capítulo 6, o esquecimento, no capítulo 5. Se a gente tivesse sofrido tudo o que ele e os seus amigos sofreram, eu acredito que seríamos homens e mulheres de oração. Homens e mulheres de oração. Esse versículo que está mencionado aí, em Jeremias 48:11, fala de Moabe. Que Moabe não foi levado para o cativeiro, então ela não sabe o que é clamar. O que isso quer dizer? Que às vezes Deus tem que dar um cativeiro para nós. Às vezes Deus tem que realmente nos colocar na berlinda, colocar assim, olha, numa cova de leões, colocar a gente assim dentro de uma fogueira, para a gente aprender a orar a Deus. E quando a gente sai daquela fogueira, sai daquela cova, a gente sai daquele cativeiro, a gente aprende como é bom, como é maravilhoso a presença de Deus na nossa vida, que Deus não nos abandona, que Deus está ali. Mas esse é o momento que nós aprendemos a orar mesmo. E o que ele faz no versículo que nós lemos? Ele sai da casa dele, ele procura quem? Os 3 amigos. Ele procura lá, meus irmãos, o Misael, o Ananias e o Azarias. Por que os 3 amigos? Porque ele precisa de alguém que o ajude, porque o fardo é muito grande. E aí ele precisa de pessoas que orem juntamente com ele. O que ele quer? No versículo seguinte ele fala o que ele quer. Ele fala, vamos, meus amigos, vamos pedir misericórdia para Deus, para a gente não morrer junto com os sábios. Vamos pedir para que Deus nos dê misericórdia. Olha, meus irmãos, vamos pedir para que Deus coloque o coração dele nessa miséria que nós estamos vivendo. E aí, meus irmãos, os amigos e ele começam a orar. Eu acho lindo isso, a procura de Daniel pelos seus amigos. Aqui tem uma lição muito importante para os jovens, tá? Todos os jovens da nossa igreja. Muito importante, né? São 4 jovens, todos muito jovens. Olha a lição. Não procure os amigos que te façam apenas rir, porque o riso passa rápido e costumam ser superficiais. Procure um amigo que se junte a você em oração nas horas de tristeza e adversidade. Quem é o seu verdadeiro amigo? Vamos olhar esse versículo novamente, esse que nós lemos, que é o versículo 17. O final do versículo 17, nós temos a última palavra aqui. Esses 3 amigos, eles são chamados como? No final do versículo 17. Companheiros. Não é isso que está escrito? Companheiros. Eu já expliquei aqui uma vez o que significa a palavra companheiro. É aquele que compartilha o pão. É isso que quer dizer companheiro. É o que compartilha o pão. Você acha que aqueles amigos que só te faz rir, que é os alegres, coisa e tal, esses vão compartilhar todos os pães com você? Porque tem aquele pão, né? Aquele pão gostoso de comer. Mas é conhecido de todos os irmãos que existe pão com o diabo. Que o diabo? Quantos amigos vão comer esse pão com você? Cuidado. Quando eu estava fazendo essa mensagem essa semana, né? Aí eu escrevi para um irmão, para um pastor, né? Em consideração a ele. Falei assim, ó, esse pastor, ele comeu comigo o pão que o diabo amassou, coitadinho. Mais jovem que eu e tudo. Mas eu fico pensando, quantas vezes nós valorizamos aquelas pessoas que estão dispostas a comer os piores pães conosco? E quantas vezes nós abraçamos aqueles que só querem um momento bom, feliz? Aprenda isso, jovem. Você vai escolher uma pessoa para viver com você a vida inteira? Escolha uma pessoa que possa comer esse pão terrível com você. Se ele não estiver pronto, como é que vai ser a sua vida? A vida não é feita só de riso, de alegria, de bons momentos, de shopping. Não. Olha o caso de Daniel.
Quantos companheiros de oração, se vier uma crise para o nosso país, quantos companheiros de oração nós vamos ter? Será que nós vamos ter só as pessoas que falam e criticam e tem uma solução e tal? Ou vamos falar o seguinte, nós vamos orar a Deus, nós vamos colocar na mão do Senhor. E eles começaram a orar e a oração funciona. Deus, meus irmãos, Ele se move sim pelas nossas orações, e aí Deus respondeu. Muito bem, né? Aqui, acabando já, estamos terminando, capítulo 2 e versículo 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Senhor. É mais fácil você conhecer o coração de uma pessoa em tempo de crise do que você conhecer o coração de uma pessoa quando ela está bem. Agora ele tem a resposta. No maior império, diante do maior rei, diante das melhores dádivas, ele tem a resposta. O que um homem que tem as respostas faria? Pense bem. O rei fez tantas promessas de dinheiro, de presentes, de honras. Quantas promessas o rei fez? Se fosse uma pessoa comum, falar, eu sei a resposta, eu sei, e bateria no peito, correria no palácio, e diria, rei, onde está a minha honraria? Onde está o tesouro escondido para o grande sábio? Eu sou esse grande sábio. Um homem natural, meus irmãos, correria atrás do prêmio humano. Ele faria isso. Olha o que está escrito no versículo 19. A primeira coisa que ele fez foi fazer o quê? Foi louvar o Deus do céu. Ele tem a resposta. Então, o que o Daniel fez? Ele primeiro bendiz o Deus que está no céu. Ele diz no versículo 20, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos, as estações, remove reis, levanta reis, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está no escuro, nas trevas, e com ele mora a luz. O Deus dos meus pais, eu te agradeço e eu te louvo. Deus dos meus pais, de Abraão, Isaque e Jacó, eu te agradeço, eu te louvo. Agora ele vai falar com o rei. Não, isso só foi o primeiro passo. O segundo passo foi agradecer a Deus pelos amigos que ele tinha. Você vai olhar aqui nesse versículo 23. Ele reconhece a oração dos amigos. Ele diz aqui, ó Deus de meus pais, eu agradeço, eu te louvo, porque deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto. Ele coloca no plural. Ele sabe que a glória não é dele. Ele abraça os amigos naquela oração, Senhor, nós te pedimos, e o Senhor nos fez saber. É como se ele estivesse dizendo assim, ó Senhor, o Senhor ouviu a mim, a Misael, a Ananias e a Azarias. Obrigado, Senhor, pelos amigos que eu tenho, verdadeiros companheiros. É o que ele está dizendo. Não, agora ele vai lá falar com o rei. Não, calma. Esqueceram do Arioque, esqueceram do capitão que está pegando todos os sábios para matar. Não, ele tem, como é que é mesmo? Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua fé é o quê? É pequena. Acha esse versículo de novo aí, põe aqui, né, no quadro aqui, porque ele tem coisa para fazer, né? Está aqui, né? Cadê o versículo aí, né? Livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados à matança, se tu puderes. Volte lá, porque agora ele já louva a Deus, ele agradece a Deus pelos amigos que ele tem, e aí, meus irmãos, agora ele procura o carrasco destinado aos sábios. Olha o que diz o versículo 24, Daniel foi ter com Arioque,
o qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. E disse o quê? Não mate os sábios da Babilônia. Eles esqueceram de Daniel, mas Daniel não se esqueceu deles. Eles não são, pastores não acreditam em Deus, mas o Daniel acredita em Deus. Agora ele cumpre, meus irmãos. Ele é uma pessoa de fé. Ele livra, ele salva aqueles que precisam de ajuda e de socorro. O que ele pede? Não mates os sábios da Babilônia. Eu tenho a resposta. Me coloca diante do rei. E o rei chega e fala: ei, é você que sabe a resposta? Vamos terminar lendo esse versículo aqui, 27 e 28 e 26, né? Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: você pode me fazer saber o sonho que tive, a sua interpretação? E Daniel respondeu na presença do rei, dizendo: olha, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos pode declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber o rei Nabucodonosor o que há de acontecer no último dia. É isso aí. Eu não sei, rei. Homem nenhum sabe. Deus sabe. Deus fez o rei saber o que vai acontecer nos últimos dias. Sabe o que é isso? É a vitória sobre a crise. Aprenda isso. Não se ire, tenha paciência, faça isso. Né? Procure saber melhor todas as questões antes de abrir a sua boca. Peça um tempo, porque você precisa de um tempo. E depois você vá lá e você entrega a Deus em oração. Reconheça que você não tem capacidade. Vá lá e diga: Senhor meu Deus, nos ajude. Meus irmãos, por causa da oração dele, quantas pessoas foram ajudadas? E o rei, que era uma pessoa que ninguém conseguia conversar, que era uma pessoa impossível de tratar, Deus amoleceu o coração dele, para ele dar um tempo e depois receber a resposta. Sabe por quê? Porque alguém orou, alguém fez o que é preciso ser feito em tempo de crise. Orar. Vamos ficar com isso, irmãos, e não ficar preocupado. Coloque nas mãos do Senhor. Ele sabe o que Ele faz. Senhor, que o Senhor possa curar todo esse ódio, toda essa raiva aí. A gente não tem nada a ver com isso, Senhor. Eu quero que o Senhor trata disso. Nunca tome um lado, porque se você tomar um lado, você não vai poder ajudar o Brasil. Amém?